Estão todos enxergando minha tela? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a análise interna. Só relembrando, nas duas últimas aulas nós fechamos, né, a parte da análise externa. Então, na primeira aula a gente viu a análise do ambiente externo. Daí, na aula passada, a gente viu a análise da concorrência, que também é chamada de benchmarking, que seria estudar e comparar a organização que você está desenvolvendo o planejamento estratégico com algum concorrente. E esses elementos de comparação pode ser o produto, pode ser um método de produção, pode ser qualquer coisa que você acha que seja interessante, né, que você pode trazer de outra empresa para a sua. E daí vimos também a análise da competitividade pelo modelo de Porter, que seria as 5 forças de Porter. Então, elas são compostas pela competição entre as organizações da indústria, o poder de negociação dos fornecedores, a ameaça de produtos semelhantes, né, substitutos, a ameaça de entrada de novos concorrentes e o poder de negociação dos clientes, perdão. Então, eu comentei como que você faz essa análise dessas 5 forças de forma breve também na aula passada. E hoje seria a análise interna, as forças e fraquezas. Então, analisar os pontos fortes e os pontos fracos da empresa. Então, o que seriam os pontos fortes? Então, são características ou recursos que facilitam o resultado. Então, são coisas que você pode trazer como vantagem comparando com as outras empresas, com os seus concorrentes, mas fazendo uma análise interna. Então, é uma situação, uma variável controlável quando a gente fala de análise interna, que você consegue agir sobre um problema, uma solução, ou seja, você consegue interferir mais rapidamente, né? Então, é uma coisa que está sob o seu controle. E esse ponto forte, ele sempre vai proporcionar uma vantagem no ambiente organizacional de forma geral. Então, para conseguir desenvolver, fazer uma análise, identificar esses pontos fortes, é importante fazer um reconhecimento de todas as competências da organização. E eu vou passar alguns exemplos para vocês do que vocês podem analisar durante a realização dessa análise interna. E os pontos fracos, cachorrinho aqui, tadinho, características ou limitações que dificultam a obtenção do resultado. Então, seria o contrário dos pontos fortes. No entanto, também são controláveis, porque são variáveis internas, né? Então, você consegue também agir e interferir rapidamente. Então, seriam chamadas as incompetências da organização ou possibilidades de melhoria, né, que seriam como se fossem oportunidades, né, para você rever alguns problemas, melhorá-los ou eliminá-los. Então, é interessante identificar esses pontos fracos e tentar melhorar ele, né, deixar ele se tornando um ponto forte. Então, geralmente, esses pontos que a gente tem que considerar são aqueles que têm relação direta com a organização. Os pontos fracos que não têm relação direta com a organização, a gente não tenta melhorar, a gente elimina direto. E não necessita transformar em competência, já que não tem relação direta com o negócio. Então, por exemplo, estou com um problema com um fornecedor, certo? Então, ele não tem relação direta com a organização, mas é uma variável controlável que eu consigo interferir mais rapidamente. Então, eu posso pegar outro fornecedor, então já elimino esse ponto fraco. Então, para fazer análise interna, a metodologia básica, como eu falei, é fazer uma análise, fazer um estudo de todas as áreas funcionais da organização. A gente viu, né, alguns fatores externos, agora eu vou dar alguns exemplos de fatores internos, seriam esses 4, os que abrangem a maior quantidade de pontos. Então, os fatores de marketing, fatores operacionais, fatores administrativos, organizacionais e os financeiros. Então, analisar todos esses elementos que você julgar importante, e claro que eu vou passar uma lista para vocês, alguns vão caber dentro da empresa, outros não, depende muito do funcionamento, né, dessa empresa. E no momento da programação estratégica, é claro que as estratégias vão ser diferentes, né, para cada empresa, para cada ponto. Alguns têm que dar mais atenção, outros menos. Então, mostrando aqui alguns pontos, alguns elementos importantes por área funcional. Então, a primeira área que eu comentei com vocês
seria a área de marketing. Então, o mix marketing, ele usa os 4 P's do marketing. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas envolve o produto, o preço, a promoção e a praça. Então, no produto, a variedade do produto, a qualidade, design, características, nome da marca, tudo que vai divulgar o que você está vendendo. O preço, você consegue fazer descontos, concessões, prazo de pagamento, tudo isso pode se tornar um ponto forte também da tua empresa. Promoções, propaganda, força de venda, relações públicas, marketing direto. E na praça, os canais, cobertura, variedades, pontos de venda também, estoque e transporte. Então, aqui seriam alguns exemplos de pontos dentro da área de marketing que vocês podem analisar para ver o que seria uma fraqueza. E posteriormente poder atuar sobre esses pontos. Na produção, então, já tem alguns pontos, uma quantidade maior, né, de pontos. Então, capacidade de produção e expansão, planejamento e controle da produção, tecnologia, política de qualidade, custos, produzir ou terceirizar alguma etapa do trabalho, a parte de pesquisa e desenvolvimento, just in time, se tem geração de estoque muito elevada ou não, se é necessário utilizar esse estoque, utilização de mão de obra, política de estoque, né, como eu falei, expedição, que entra, essa política de estoque, que expedição também entra um pouco em just in time, e a organização da fábrica de forma geral. Então, aqui são alguns exemplos, novamente, nem todos esses pontos podem ser aplicados a todas as empresas. Dentro de recursos humanos, né, a parte humana de pessoas que estão trabalhando, toda a organização, então essa é uma das partes mais críticas, tem que tomar muito cuidado, né? Então, porque envolve o sentimento das pessoas, envolve motivação, envolve plano de cargo, né? Então, aqui tem alguns exemplos também de pontos que podem ser levados em consideração. Principalmente que condições de trabalho, capacitação é muito importante, ver se os teus funcionários têm o treinamento necessário, se tem, né, o plano de cargo para melhorar, subir de nível, e por aí vai. Depende muito do tamanho da empresa, né? E na área financeira, seria a parte de contas a pagar e receber, orçamento, políticas de compra, investimento, fatores determinantes de despesas, a rentabilidade, lucratividade, liquidez, fluxo de caixa e o planejamento e controle financeiro. Então, a parte principal, você precisa ver quanto que você vai ter de dinheiro de retorno, em quanto tempo você vai ter esse retorno, né? Então, esse também geralmente é um ponto bem crítico dentro da análise interna. E aqui, só complementando, existem alguns elementos que não estão enquadrados naqueles 4 pontos que eu mostrei para vocês, mas que eles afetam a organização como um todo. Então, a estrutura organizacional, as rotinas administrativas, como que é feito o processo de comunicação interna, se todos têm acesso às mesmas informações, sistema de informação gerencial, que eu sei que vocês estão tendo uma disciplina de sistema de informação, se eu não me engano, né? Sistema de planejamento, habilidades da gerência, então esses são alguns pontos externos que podem fazer, né, ter uma influência muito grande dentro da organização também. E como que eu faço essa análise interna? Então, além de observar todos esses pontos e destacar quais que são importantes, né? Lembrando que a gente já fez tudo isso, já fez declaração de valores, já fez a missão, a visão, os fatores críticos de sucesso, vocês já fizeram um brainstorm de oportunidades e ameaças, né? Por fim, a partir de todas essas informações, identificar esses pontos fracos e fortes, vocês têm que listar então, quais que são os elementos internos da organização? Claro que não precisa ficar restrito só àqueles que eu mostrei para vocês podem colocar outros também. Daí fazer a análise interna desses pontos. Eu acho que isso aqui é uma coisa positiva, um ponto forte. Eu acho que isso aqui é um ponto fraco que pode ser dado. É importante também perguntar para os funcionários, para os colaboradores da empresa, o que eles acham também, para obter uma visão mais ampla, né? Não ficar só no que você acha, o que você considera como opinião pessoal, né? Então isso é muito perigoso também. Não pode ter uma opinião pessoal, tem que ter uma opinião mais abrangente de todos da empresa. E depois reunir, né, todos esses itens numa matriz, a matriz que junta a análise externa e a análise interna.
Então, a matriz fofa, ou SWOT, ou DAFO, depende da língua, né? Opa. Então, eu particularmente escuto muito SWOT. Fofa é um nome fofo, né? Mas não traz aquela imponência de uma análise. Daí depende do que vocês querem chamar. Então, seriam os pontos fortes, as oportunidades, os pontos fracos e as ameaças. Colocar na forma de diagrama, de uma forma bem fácil de enxergar. Lembrando que análise interna, né, seria as tuas forças e fraquezas, e análise externa seria um resumo das oportunidades e ameaças, levando em consideração aquelas variáveis das aulas passadas que a gente viu. Aqui, para auxiliar na elaboração, a gente pode usar alguns questionamentos que eu acho interessante, assim, não é obrigatório, mas acho que ajuda na forma de aplicação. Então, por exemplo, você considera um ponto forte qualquer que você determinou. Será que esse ponto forte ajuda a acabar com um ponto fraco? Sim ou não? O ponto forte ele ajuda a aproveitar a oportunidade? Sim ou não? O ponto forte ajuda a minimizar o impacto da ameaça? Sim ou não? Então, a partir de todos os pontos fortes, ligar com todos os pontos fracos, com todas as oportunidades e com todas as ameaças também, para você conseguir relacionar todas elas. E se a organização tiver mais respostas sim para essas perguntas, então o ponto forte é mais forte do que o ponto fraco, ajuda na oportunidade e minimiza a ameaça. Então, se você tiver pelo menos 80% de resposta sim, quer dizer que a organização está muito bem. E eu também posso fazer uma prova real desses 80%. Então, por exemplo, se eu substituir, imagine que deu 80% sim nas suas perguntas, das 10 perguntas, 8 deu sim e 2 deu não. Se eu inverter, se por exemplo eu fizer dessas duas não, né? Então inverteu não sim, a empresa vai melhorar? Então, se essas duas perguntas que estavam como não virarem sim e as que estavam sim virar não, a organização vai melhorar? Se a resposta for sim, daí quer dizer que a organização não está bem. Se a resposta for não, quer dizer que a tua organização está bem. Não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos a lógica. E aqui tem um exemplo de relação não consistente. Então, por exemplo, eu identifiquei uma oportunidade de ampliação de mercado. Só que o meu ponto fraco é porque eu não tenho recurso para investir em novos equipamentos para aumentar a produção. E esses equipamentos eles são necessários para que eu consiga ampliar, né, e atingir essa oportunidade. Então aqui é uma relação não consistente que entraria aqui nessas provas real do 80%, por exemplo. Onde o ponto fraco ele é muito mais forte do que o ponto forte. Até aí, pessoal. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? É bem simples essa análise, né? E na hora de vocês colocarem na matriz, talvez vocês tenham que pensar bem, gera alguma dificuldade, né? Na hora de resolver o que seria o ponto forte, como que ele vai atacar as fraquezas e ameaças e como que ele vai ajudar a oportunidade a se tornar realidade. Mas isso é durante a construção, né? Aqui tem um exemplo de uma matriz do McDonald's. Então, aqui eu tenho as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Essa é uma matriz pronta e ela é geralmente muito utilizada como exemplo da forma de aplicação. Então, depois vocês dão uma lida. Não vou ler todos os pontos, é mais para vocês se basearem, ter uma ideia de como construir. Uma coisa que eu queria pedir para vocês e indicar para vocês, não sei se vocês têm Netflix, mas tem um filme lá, não sei se alguém já viu, sobre a história da criação do McDonald's. Chama Fome de Poder. Já ouviram falar? Alguém já assistiu? Já assistiram? Nossa, todo mundo já assistiu? Que legal! Então, quem não assistiu, eu gostaria que assistissem, que eu acho que é um filme assim que inspira, né, bastante. Ah, se vocês já assistiram, tranquilo. Eu assisti recentemente
e achei assim vários pontos que se encaixavam com a nossa matéria. Achei muito interessante a forma. É interessante e triste ao mesmo tempo, né? Porque da forma como o Croc, né? O Croc cresceu em cima dos irmãos McDonald lá, mas deu para ver que ele saiu da zona de conforto. Ele sofreu um pouco, mas ele conseguiu transformar, né, na maior rede de fast food dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo, né? Graças a essa ousadia que ele teve, coragem, e não sei se vocês perceberam, mas quase metade do sucesso dele veio devido à sorte, né? Porque ele observou, ele identificou e, por sorte, ele conseguiu aplicar aquilo lá, né? Então, isso seria a tarefa que eu gostaria que vocês fizessem no fórum, mas vocês já viram tranquilo. Vocês têm uma apresentação para fazer na próxima semana, né? Que eu já tenho comentado há 2 semanas para vocês. Então, para hoje, de hoje para amanhã, não vai ter fórum para vocês. Eu vou deixar esse trabalho aqui é em cima do projeto de extensão. Então, tudo que vocês vão fazer da análise externa e interna para a empresa de vocês, tranquilo? Então, ao invés de vocês fazerem um fórum de hoje para amanhã, vocês vão usar esse tempo para se reunir, para estudar, para conversar, para arrumar o trabalho. E daí, a presença da aula de hoje, eu quero que vocês postem o trabalho escrito que vocês vão desenvolver para se basear na apresentação. Para a semana que vem, para segunda-feira, então vocês têm uma semana, até 6h30. Daí conta com a presença da aula de hoje. E daí, na semana que vem, que vocês vão apresentar, a presença da aula da semana que vem vai ser vocês colocarem a apresentação só lá no fórum. Isso daí tem um valor de 2 pontos. Sobre o trabalho, pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês já iniciaram? Encontraram alguma dificuldade? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Isso, tem que deixar na forma de texto, um texto contínuo, não na forma de tópicos, né? A parte 1 e 2, que o César perguntou. Então, desenvolver, escrever, deixar bem bonitinho, bem fluido o texto, como se fosse um trabalho acadêmico mesmo. Mas é o que foi desenvolvido nas outras aulas, exatamente. E daí, análise interna, gostaria que vocês colocassem todos os elementos que vocês vão analisar, né, na forma escrita, e daí depois montar na forma de matriz. As oportunidades e ameaças, vocês fizeram um brainstorm também, né? E daí vocês definem em conjunto depois as ideias que cada um teve para fazer o desenvolvimento dessa parte de oportunidades e ameaças. Sobre a apresentação, então eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação de 5 a 10 minutos no máximo, falando um pouco sobre a empresa. Eu sei que vocês já apresentaram, né? Mas faz uma introdução sobre a empresa, sobre o que vocês já fizeram no trabalho até agora, daí já desenvolve essas análises das variáveis externas, interna e, por fim, a matriz. A apresentação pode ser só um da equipe, pode ser todos, fica a critério de vocês. E daí vai ser aqui pelo Meet mesmo, a apresentação. Ordem da apresentação? Não sei, do jeito que vocês preferirem. Se vocês quiserem, eu posso definir uma ordem e deixo lá no estúdio para vocês, no fórum. Ou se vocês quiserem definir uma ordem também. O que vocês preferem?
Tá, então eu vou fazer um cronograma com as ordens de apresentação e daí eu posto até quinta-feira para vocês. Mas aí na hora, se vocês quiserem inverter, também não tem problema. Mas seria interessante que todos assistissem, vissem, né, a construção do trabalho dos colegas. Tranquilo, pessoal? Então, assim, façam bonitinho com as normas da BNT, a capa, a introdução, daí o desenvolvimento, uma conclusão sobre o que vocês acharam da construção do trabalho de vocês. Daí as referências, cuidado com as referências, tá? A referência seria mais por parte da introdução, da parte inicial do trabalho. Pode usar uma ou duas referências, não precisa encher de referências nessa parte, porque muito é o que vocês vão construir, né? Vai vindo da mão de obra de vocês, então não vai ter como referenciar essas partes. Mas a parte inicial, usem o livro para dar uma base, para ajudar vocês na construção, tá? Vocês têm à disposição outros livros de planejamento estratégico, acho que tem 5, 6 livros na biblioteca online, então aproveitem esse material, são bem didáticos, são muito bons. Esse livro que eu estou usando, que é o Planejamento Estratégico 1, se eu não me engano, tem até o volume 5 desse livro aqui, então ele pode ajudar a dar bastante base para o trabalho de vocês. Beleza, pessoal? Então, da minha parte é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vamos ficar mais um tempinho aqui. Se não tiverem, daí eu finalizo a gravação. Então, só reforçando, vocês entenderam que o fórum vocês têm até segunda-feira, 6h30 para postar, né? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Bom trabalho a todos. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail, podem mandar mensagem. No fórum, talvez eu demore um pouquinho para ver, mas eu sempre dou uma olhadinha lá também. Mas é mais garantido e mais rápido se vocês mandarem as dúvidas por e-mail. Então, até semana que vem.